Oi, macumbeiro, oi, macumbeira, oi para você, que nem macumbeiro nem macumbeira, mas que está me seguindo, porque gosta do que eu estou falando. Sou o Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, zona sudoeste, bairro de Senador Camará, promovendo ciclo de debates. A partir de estudos de mitos africanos, estamos falando sobre Nanã. Nanã, o orixá mais velho do panteão. Nanã, que no mito de hoje vai nos falar sobre ancestralidade, vai nos falar sobre respeito ao que é antigo. Mas antes de Nanã falar isso tudo pra gente, o Cambono vai tocar a nossa vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. Tocou a vinheta. Sempre gosto de falar que nossos estudos são baseados nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, da editora Companhia das Letras. Vamos falar então neste mito, onde Nanã nos traz a tradição. E o mito fala que Nanã e Ogum brigaram. Tá? Como que isso aconteceu? Já sabemos que Nanã é o orixá mais antigo, Nanã é cultuada desde antes da idade, antes do metal. Nanã é tão antiga que o homem não usava metal ainda. Foi Ogum que introduziu o uso do metal. Quando a comitiva de Odudua veio até a cidade de Ilé-Ifé, e ali se estabeleceu. Ogum estava nessa comitiva, contam os mitos que Ogum lidava muito bem com o metal e foi Ogum que trouxe a ferramenta no sentido de trazer progresso para a agricultura prosperar, para que a vida fosse cada vez mais tornando mais cômoda, né, no sentido de utilidade para o homem, uso da inteligência a favor do progresso. Ogum é o progresso bem pensado, Ogum é o progresso com respeito, mas a gente vai chegar lá. O negócio é que Ogum trouxe uma inovação. E Nanã não aceitou, porque ela disse que ela não precisava daquela inovação de Ogum. Tá? Então teve uma discussão entre eles, ele disse que ele queria ver se ela conseguia viver sem o metal, e ela demonstrou que ela conseguia, e proibiu para os adeptos dela que usassem metal. Então por isso se explica que no culto de Nanã, na iniciação para Nanã, dentro dos templos, não se usa metal, tá? E aí já existe aí essa rixa, tá? Entre aspas, temos que entender essa rixa muito mais no sentido metafórico como real, porque divindade não briga com divindade, isso é para nos fazer pensar. E como é que é essa história de que Nanã brigou com Ogum? Nanã é a senhora do pântano, a senhora da lama. E ela estava lá reinando naquele ambiente, naquele lamaçal onde ela tinha lá o habitat dela, onde ela fazia as coisas dela. Ogum precisava resolver um assunto e ele tinha que contornar o pântano para chegar na cidade onde ele queria chegar para resolver aquele assunto. Ele estava com muita pressa. Ele falou assim: vou cortar caminho pelo pântano. E entrou com seu cavalo pelo pântano. Quando ele entrou, uma voz se fez para a gente e falou assim: onde você pensa que vai? Você não pode entrar no domínio dos outros sem pedir licença. E aí ele reconheceu a voz de Nanã, ele disse: eu preciso, estou com muita pressa, não tenho tempo a perder, eu sou Ogum. Ela falou assim: não me interessa quem você é. Seja quem for, precisa respeitar o domínio alheio e não ultrapassar limites. Volte e faça o caminho que já existe para chegar naquela cidade. Ogum falou assim: eu vou passar de qualquer maneira. E continuou passando. Nanã deu um comando para a lama, e a lama fez um redemoinho, começou a tragar com
Ogum percebeu que ele ia se afogar, ele reconheceu em Nanã um comando, reconheceu em Nanã um poder. Ele lutou contra aquele redemoinho de lama, conseguiu sair, não conseguiu passar. Reconheceu a força de Nanã. Ele falou assim: velha feiticeira, eu não vou passar, mas também eu vou estragar esse pântano. E lançou um outro feitiço onde aquela região ficou coalhada, encharcada de lâminas. Eram lanças, eram espadas, eram facas na lama e ninguém conseguiria passar. Ele estragou o pântano de Nanã. Nanã ficou muito chateada, mas não podia também contra o poder de Ogum. E ela falou assim: eu perdi parte do meu pântano, mas você por aqui não passa. E acabou o mito. Nessa quizila, como a gente fala, não resolvida. Ninguém ganhou essa batalha, tá? O pântano ficou lá, uma parte estragada, Ogum não passou, ninguém ganhou com essa história. Não foi legal para ninguém. Mas o que esse mito está falando para a gente? Então vamos destrinchar, né? Essa coisa de depois ninguém sai falando depois aí que Nanã e Ogum estão brincando, filho de Nanã e filho de Ogum não se dá. Não é isso. Para com isso, não fica interpretando o mito ao pé da letra que você vai se dar mal. Mito é uma história que vem alegórica, você tem que ver o que está lá atrás dela. Nanã significa o inconsciente. Nanã significa, nesse mito, a tradição. Aquilo que já está estabelecido, aquilo que todo mundo já conhece como certo e como justo e que dá certo. Nanã é a lei estabelecida desde sempre. Tá? Ogum é o consciente, Ogum é a inovação. E esse mito está falando dessa dialética, dessa luta entre novo e antigo, entre tradição e inovação. Será que tradição e inovação conseguem conviver? E a gente traz isso por ambiente de trabalho, que tem várias pessoas de idades diferentes coabitando, compartilhando o mesmo elemento, chefes muito antigos com pessoas muito novas, ou chefes novos com funcionários antigos, essas confusões que surgem, ou na família, adolescente com pai, enfim, esse mito serve para observar tudo isso. Pode a inovação e a tradição andarem juntas? Como que é isso? Então vamos lá, o inconsciente ele é mais antigo do que o consciente, porque o consciente nasce do inconsciente. Imagina uma criança novinha, acabou de nascer, ela não tem muita consciência de si, né? Ela um corpinho, precisa de alimento, de carinho, de calor, de limpeza, enfim, ela pouco a pouco ela vai crescendo e vai tomando consciência. Então ela inicia inconsciente e vai saindo da inconsciência. Então o consciente deve respeito ao consciente, de onde ele saiu, onde estão os conteúdos todos ali. E Ogum representa aquelas decisões que você precisa tomar, mas às vezes você está tomando a pressa e você deixa de ver as coisas que são importantes. Quando Ogum atravessa o pântano para cortar caminho, para pegar um atalho, cuidado com os atalhos, porque muitas vezes eles podem estar ultrapassando ou ferindo valores importantes. E alguém te alerta: peraí, isso não está certo. Será que chegar a qualquer preço em algum lugar? Será que decisões que você não pensa nos riscos, você não está ultrapassando valores importantes como honestidade, como honra, como fraternidade, em nome muitas vezes de ganhos fáceis? Então essa busca pela facilidade, ela tem que ser bem pensada, ela precisa analisar se ela não está te tirando da tua humanidade até e te jogando compromissos, responsabilidades que depois vão ser muito pesadas. E aí Ogum começou a se afogar na lama. Sabe quando você esquece do outro, você passa por cima do outro e o teu ego, a tua vaidade começam a roubar energia de você? É aquele roda-moinho em que Ogum estava, não conseguia sair. Quando ele se perde dentro de si mesmo, porque ele só tem um objetivo, só quer pensar naquilo, esquece
do que está estabelecido. Esquece da organização, esquece da família, ele só quer alcançar o objetivo. Isso é muito perigoso, você pode acabar sozinho. E esse mito relata isso de uma maneira bem alegórica, mas esclarecedora. E aí ele fala de forças antagônicas, mas de forças de igual poder que se anulam. Forças iguais se anulam. Foi o que aconteceu com essa briga de Ogum e Nanã, onde ninguém perdeu. Então você fica pensando em tradição e inovação, e você tem que entender que você pode inovar respeitando a tradição. E sim, você pode ter a tradição, mas permitir inovações, porque inovação e tradição precisam validar uma outra, precisam harmonizar-se, porque é possível. Os dinossauros morreram porque não se adaptaram. Você também não pode ficar preso. Ah, sempre foi assim, é assim que vai ser. Não pode também pensar assim. Você não pode ficar só preso ao passado. Você precisa acompanhar gradativamente a evolução do mundo. E é isso que Ogum nos convida a fazer. Tudo bem que Nanã, no culto dela, não usa o metal, mas será que não seria muito mais rápido, muito mais prático, se você utilizasse, né, uma tecnologia? Aí as religiões evoluem, é para isso. Nanã não está errada, Ogum não está errado. Inovação e tradição precisam coabitar, assim como também as gerações nos ambientes familiares de trabalho precisam coexistir. Esse mito fala do perigo dessas posições unilaterais, onde ninguém ganha, onde só a perda, o pântano foi perdido, cheio de faca, estagnado, as facas apodrecendo e ninguém podia usar. Então ninguém ganha quando existe esse dogmatismo e quando existe a ausência de respeito pelo espaço do outro. Pensa nisso. Até o próximo vídeo. Tchau. Orixá da chuva que cai na serra, que vira lama, fertiliza a terra. Orixá da chuva que cai na serra, que vira lama, fertiliza a terra. É Nanamburu que Salubaê, é Nanamburu que Salubá, é Nanamburu que Senhora Santana vem a luz valer. É Nanamburu que Salubaê, é Nanamburu que Salubá, é Nanamburu que Senhora Santana